Meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe, espero que todos estejam bem. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz, esposa da Tsunami. Estamos aqui realizando devocionais com base no plano de leitura bíblica em 6 meses e você é muito bem-vindo aqui, meu irmão. Que os irmãos possam estar com a gente todos os dias aqui, fazendo esse devocional, meditando na palavra, tá? Para você que nos acompanha, muito obrigado, vocês são um apoio muito grande nesse trabalho, nessa obra. A você que não nos segue ainda, curte, compartilha, siga o canal. Nós estamos aqui meditando juntos e envie essas mensagens para alguém, porque eu tenho certeza que o Senhor falará com vocês. Pois é, nós nos encontramos hoje no livro de Gálatas, tá? E daqui para frente o Novo Testamento ele vai voar, disparar. Nós estaremos lendo praticamente aí em torno de 2 cartas na semana. Tanto que nós estamos iniciando hoje, no sábado, o livro de Gálatas, vamos encerrar na segunda-feira agora. Então vai voar, porque as próximas cartas elas não são tão extensas. E nosso devocional também não tem por objetivo ficar te aprofundando na questão teológica, tá? Mas realmente é uma meditação um pouco mais rápida, tá? Para nós estudarmos a palavra, tá bom? Lembrando que a palavra exige, irmão, sim, um estudo mais aprofundado, com mais tempo, uma leitura com mais calma, tá? É necessário, não desprezando esse devocional, porque também ele é fundamental. Mas caso você queira, é muito importante meditarmos na palavra, tá bom? Irmãos, o livro de Gálatas, ele foi escrito por apóstolo Paulo, aproximadamente antes do Concílio de Jerusalém, tá? Por volta dos anos 49 depois de Cristo, tá? E tem por objetivo o combate aos cristãos judaizantes. O que estava acontecendo? Assim que o evangelho foi pregado, que foi instituído as igrejas, que através das viagens missionárias foi estabelecidas igrejas também, existia naquela época judeus, tá? Judeus que se convertiam, e aí nós vamos usar a nomenclatura de cristãos judaizantes, tá? Porque eles eram judeus e, só para lembrar, os judeus eles tinham, assim, seguiam o rito da lei mosaica quanto à questão da alimentação, quanto à questão da guarda, ou seja, observava a lei mosaica, tá? E quando o Senhor Jesus ele veio e morreu na cruz do Calvário, ele não veio para impor esse regramento, não veio para impor esse rito de seguir, de observar a lei mosaica. Nós entendemos que o Senhor ele trouxe uma nova dispensação, que é a dispensação da graça, tá? Então nós não estamos mais sob o jugo da lei mosaica, nós somos salvos por intermédio de Cristo, através da graça. E aqui apóstolo Paulo, e logo no início deixa eu refazer aqui, logo no início da igreja, surgiu essas questões. Não, mas nós cremos que Jesus sim veio de Deus Pai, mas nós temos que observar a lei mosaica. Então surgiu esse embate, essa questão dentro da igreja. Então, alguns judeus estavam querendo obrigar que os gentios, e entenda-se gentios, todos aqueles que não eram judeus, tá? Queriam obrigar que esses gentios, eles seguissem o rito da lei mosaica, ou seja, guardar o sábado, tá? Nós vamos ver em Colossenses sobre essa questão de guardar o sábado, nós vamos ver em Gálatas também sobre a questão de observar a lei mosaica, tá? Então, muito cuidado. Apóstolo Paulo fala o seguinte, olha, vamos entrar no capítulo, né, que aí vai ficar melhor, tá? E vamos lá, apóstolo Paulo inicia o capítulo fazendo a saudação como é de costume. E do versículo 6 até o versículo 9, ele começa falando o seguinte, olha como é que eu fico impressionado, como em pouco tempo vocês deixam de seguir o evangelho que vos foi anunciado por apóstolo Paulo, e começam a seguir um outro evangelho. Ou seja, é um evangelho que vocês querem transformar em evangelho, porque isso não é o evangelho. Qualquer evangelho, aí o versículo 9 fala o seguinte, olha só. Versículo 7 fala o seguinte, fiquei sabendo que alguns inquietam vocês acerca disso, né? E querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tem anunciado, seja anátema. E aí no versículo 9 ele refuta isso. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja
anátema. Ou seja, irmãos, o evangelho de Cristo ele é um, tá? Infelizmente nós temos muitas denominações, não, nós temos muitas seitas e heresias no meio, tá? No meio evangélico, vamos falar assim, né? Pessoas que entenderam o evangelho de uma forma diferente. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, para você não acabar cometendo erros, tá? E o versículo 10 fala o seguinte: porventura agora eu persuado homens, porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estiver ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. E aqui o apóstolo Paulo começa a falar o seguinte: olha, irmãos, o evangelho que eu vos anunciei não foi revelado por homem. Porque apóstolo Paulo, nós lemos lá em Atos, que apóstolo Paulo ele estava a caminho de Damasco, e ele era um judeu, e ele fala aqui que ele era um judeu muito zeloso, mais zeloso que qualquer um comparado à idade dele. Ele era muito zeloso. Então, o encontro que ele teve com o Senhor foi um encontro espiritual. E quem anunciou o evangelho ao apóstolo Paulo foi o próprio Cristo, que ele teve aquela revelação. E a partir desse momento ele começa a contar: olha, quando eu tive encontro com Deus, eu não voltei para Jerusalém para conversar com os homens, ou seja, com Pedro, com os apóstolos. Não, ele começa a contar a história do que nós já lemos lá em Atos, que ele ficou um tempo, foi na Arábia, voltou para Damasco, depois ele subiu a Jerusalém, encontrou só a Pedro, depois ele voltou, viajou nas viagens missionárias, e somente depois foi ter com alguns irmãos. E aí nós vamos aproximadamente, entende-se que ele está falando acerca do concílio de Jerusalém, tá bom? Que é Atos capítulo 15. E versículo... Depois passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi nenhum. E aí nós já vamos entrar no capítulo 2, que fala o seguinte, versículo 1, ó. Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Tito é um discípulo de Paulo, que era grego. E ele subiu por revelação. E ele falou o seguinte: olha, em nenhum momento nós constrangemos a Tito a fazer a circuncisão. Porque a circuncisão era uma aliança feita entre Deus e os filhos de Abraão, tá? Inicia com Isaac. Perdão, inicia com Isaac. E aí ele continua contando, mais a versículo 3. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Tá? E por causa dos falsos irmãos que se tinham intrometido secretamente, ele começa a falar que essas pessoas que queriam impor essas obrigatoriedades aos novos cristãos eram falsos. Eles queriam realmente inserir coisas que não eram para inserir. E ele continuou falando o seguinte: olha, mas os discípulos, versículo 7, antes pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado como a Pedro da circuncisão, ou seja, o apóstolo Paulo fala o seguinte: olha, o evangelho anunciado aos gentios era destinado ao apóstolo Paulo, e o evangelho direcionado aos judeus, os da circuncisão, estava nas mãos de Pedro. E ele falou o seguinte, olha, versículo 9. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas da igreja, a graça se me havia dado. Deram-nos as destas em comunhão comigo, com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Então, quando o apóstolo Paulo voltou a Jerusalém, os próprios apóstolos abençoaram o apóstolo Paulo para se pregar o evangelho aos gentios, tá? Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, e que também procurei fazer com diligência. E aí, versículo 11, o apóstolo Paulo começa a contar aos Gálatas o seguinte: olha, Pedro, quando chegou a Antioquia, porque o apóstolo Paulo estava em Antioquia, e resistia na cara porque era repreensível. Ou seja, o que estava acontecendo? Quando os judeus chegavam perto dos gentios, os gentios ficavam constrangidos com os judeus devido a essa questão mosaica, essa questão da alimentação, essa questão nós vamos ver a partir de agora, o apóstolo Paulo batendo muito nessa questão dos costumes, tá? E da lei mosaica, sobre a questão do que
do que comer, do que beber, do guardar o sábado, da circuncisão, entendeu? E esse capítulo 2 vai se encerrar de uma maneira muito bonita, tá bom? Eu vou continuar aqui lendo para os irmãos. E aí começa a contar o seguinte, olha, Pedro, quando estava conosco lá, alguns irmãos começavam a ficar constrangidos com a presença dos judeus, porque os gentios realmente não eram circuncidados, então começou a ter esse desconforto, fazendo com que os judeus se tornassem uma classe de cristãos superiores. Mas o apóstolo Paulo falou assim, olha só, não é assim que funciona. O apóstolo Paulo ainda menciona no capítulo 2 de Gálatas que até Barnabé quis se deixar levar. Mas aí o apóstolo Paulo fala o seguinte, olha, versículo 14, mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, se tu sendo judeu vives como os gentios e não como judeus, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Reparem que o apóstolo Paulo está começando a bater muito na questão dessa observância dos judeus, tá? E continuando, nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, o homem não vai ser justificado pelas obras da lei, a lei mosaica, mas pela fé em Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então, o apóstolo Paulo começa a bater muito forte aqui com Pedro na presença de todos, para todos ouvirem que não é a lei que vai justificar o homem, mas vai ser sim a fé em Cristo. É a graça em Cristo que justifica o homem. E hoje nós não somos salvos pelas obras da lei, tá? Nós somos salvos pela fé em Cristo. Porque se nós procurássemos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. É porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque se torna a edificar aquilo que destruir, constitui-me a mim mesmo transgressor. Ou seja, começa a bater aqui falando o seguinte, olha, a lei passou. Há uma nova dispensação. Há uma nova forma de salvação. Porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. E aí o versículo 20 e o versículo 21, que são lindos, eu vou encerrar aqui esse devocional de hoje. Versículo lindo, fala o seguinte, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha só. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Ou seja, as pessoas, o que o apóstolo Paulo quer dizer aqui nesse último versículo 21 do capítulo 2? As pessoas que observam a lei, acabam que tornam em vão o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Porque se fosse para observar... Deixa eu pegar meu óculos aqui, irmão, rapidinho, caiu. Porque se fosse para observar a lei, não existia, não tinha necessidade de Cristo morrer por nós, irmãos. Porque já tinha um rito para a remissão de pecados, que era o quê? Que era o sacrifício de animais. Mas Jesus Cristo, ele é o sacrifício perfeito. Estava até conversando hoje, nesse dia mesmo, com meu pai, que Jesus Cristo, a Bíblia fala que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Quando nós pecamos, há sim, no mundo espiritual, a necessidade de derramamento de sangue. Alguém tem que morrer para nos limpar do pecado. O pecado só é limpo através de sangue. E Jesus, ele verteu o seu sangue na cruz do Calvário. Foi necessário um sacrifício perfeito para que todas as pessoas fossem alcançadas por essa graça, por esse mistério, tá? Então Jesus, ele verteu seu sangue e não foi em vão. Se fosse para observar a lei, não precisava Jesus morrer. Então é isso que eu posso estar falando, que é debalde. E eu não vou aniquilar a graça, ou seja, esse favor, nós não merecíamos, irmão. A graça é um favor imerecido. E as pessoas, e o apóstolo Paulo começa a refutar o seguinte, olha, não despreze esse favor imerecido para voltar à lei, aquilo que se passou. Não volte, não façam isso, porque Jesus nos chamou para a liberdade, nós vamos ver isso, tá? A liberdade em Cristo Jesus. Fico por aqui, te convido para amanhã estarmos juntos, estaremos lendo Gálatas capítulo 3 e 4. Muito lindo, muito lindo, muito lindo. Só para vocês irmãos terem uma ideia, deixar um spoiler,
O título do capítulo 3 fala o seguinte: a lei é importante para salvar, mas conduz a Cristo e a fé. Até a lei apontava para Jesus, irmãos. E o título do capítulo 4, o Evangelho isenta-nos da lei. Fico por aqui, que Deus abençoe, que Deus fale mais o seu coração e até amanhã, meu irmão. Que Deus te abençoe.